E aí, galera? Boa tarde. Todo mundo tá me vendo? Tá me ouvindo bem? E aí, gente? Tô aqui de olho no chat, de olho em vocês. Vou baixar aqui mais para acompanhar vocês. E aí? Simbora para uma tarde aqui, 1 hora, falando sobre a Polícia Militar da Paraíba. Eu sei que vocês estão super ansiosos, aguardando aí as próximas notícias. Em breve o edital tá na praça e a ideia hoje é a gente comentar um pouco sobre os principais pontos, os principais aspectos e temas cobrados em relação ao direito penal. Tá joia? Eu vou jogar aqui na nossa tela o conteúdo programático do nosso último edital. Eu vou fazer uma breve apresentação para vocês do nosso conteúdo e do que vem sendo cobrado pelas bancas mais relevantes, né? As bancas que costumam ser as bancas que elaboram esses concursos de carreiras policiais, tá bom? Então acompanhe aqui, eu vou jogar aqui na tela os slides pra gente acompanhar. Pessoal, antes de começar, rapidamente vou fazer uma breve apresentação. Não sou de passar muito tempo aqui em aula falando sobre mim, porque o que importa é o conteúdo, né? Mas para quem não me conhece, eu me chamo Caroline Barbosa, se escreve desse jeito que tá aí na sua tela. Eu sou advogada, professora em cursos preparatórios há quase 10 anos, já tenho mais de 9 anos de sala de aula, leciono em cursos de graduação, pós-graduação e preparatórios. Atualmente eu ocupo um cargo, de assessoria jurídica aqui em João Pessoa, na Prefeitura Municipal, e é um prazer imenso estar com vocês nessa disciplina de Direito Penal junto com o CTCOM. E aproveitando que nós estamos aqui falando do CTCOM, olha o que está aqui embaixo na tela de vocês. CTCOM está apresentando para vocês o curso Missão PMPB pré-edital. Aí na tela de vocês conseguem visualizar o valor do curso, que está de R$ 499 por R$ 297,90, tá, galera? Vai ficar aí embaixo da nossa tela durante toda a apresentação esse QR Code para você obter mais informações, tá bom? Se liga aí, acompanha aqui no chat, as dúvidas podem encaminhar. Vamos começar então a nossa análise, galera. Vejam só, primeiro, o que é cobrado dentro do nosso conteúdo de direito penal? E aqui a gente vai ter noções de direito penal, certo? Temos, pessoal, a parte que trata da teoria geral, vai até aqui, ó, o ponto 10, esse foi o conteúdo do último edital, tá certo? PMPB, o último edital. Parte geral, professora, pelo amor de Deus, é estudinho do 1 ao 10, princípios, lei penal no tempo, lei penal no espaço, interpretação, isso, sujeito, só a parte aqui, ó, isso aqui é a teoria do crime. Aqui fica meio tremido o negócio para escrever, a tela tá bem pequena, mas dá para ler, né, galera? Me falem aí no chat se tá dando para visualizar tudo direitinho. A escrita, os slides, o áudio, tudo certo, né, gente? Manda aí os corações ou avisa aí no chat que eu tô acompanhando junto com vocês. Bom, então só dessa parte aqui, ó, que trata da infração penal, a gente começa a trabalhar o ponto que é mais extenso dentro do direito penal, que é a teoria do crime, certo? E depois ele segue para a parte dos crimes em espécie. O Código Penal, galera, ele é dividido em 2 livros. Então a gente vai ter ali a parte geral, que é esse daqui, ó, até o 10, do 1 ao 10, tá? E a parte especial, os crimes. Começa do artigo 121. No Código Penal a gente começa a tratar a parte dos crimes em espécie a partir do artigo 121 em diante,
temos aí os crimes contra a pessoa, certo? Que é esse ponto aqui que ele começa, ó, crimes contra a pessoa. E aqui ele especificou quais são os crimes que são abordados dentro desse tópico, tá? Dentro desse ponto aqui. Porque, galera, vejam só, deixa eu aparecer aqui na tela para conversar com vocês. Seguinte, quando a gente fala em crimes contra a pessoa, você observa lá no código, eu tenho o capítulo e eu tenho o título, certo? O título tá em cima. Crimes contra a pessoa. A pessoa é o objeto, digamos assim, né? O que está sendo protegido, é o bem jurídico que está sendo protegido, certo? Lá dentro a gente vai ter outros objetos que são protegidos. Então, dos crimes contra a pessoa, eu vou ter dos crimes contra a vida, das lesões corporais. Eu vou ter lá embaixo periclitação da vida e da saúde, onde a gente encontra os crimes, por exemplo, de omissão de socorro, de maus tratos, abandono de incapaz. Segue para lesão, também tem nessa parte. Crimes contra a liberdade individual. Então, são várias categorias de crimes especificados dentro do tópico dos crimes contra a pessoa. Então, quando o edital vem assim, apresentando, né? Vou voltar aqui para a tela. Quando o edital vem assim, apresentando especificamente crime contra a pessoa, especifica os crimes, é maravilhoso, porque ele não vai trazer ali aquele catatal de crimes de forma indiscriminada para você ficar louco, procurando ou tendo que decorar, ai meu Deus do céu, qual vai cair, qual não vai. É muito bom quando ele especifica exatamente qual crime vai ser cobrado, tá? Isso aí, vamos embora, galera. Fala aí no chat, marca aí, compartilha a galera. Coloca um like, manda coração para eu saber que vocês estão acompanhando. Eu sei que domingão, né? Todo mundo tira o dia para descansar, mas estamos aí no pré-edital, no gás, certo? Então, olha só. Aí ele especifica, homicídio não vai abordar aqui aborto, instigação, auxílio, induzimento ao suicídio, já pula para as lesões e finaliza com rixa. Já quando trata dos crimes contra o patrimônio, aí a gente vai ter aqui, ó, os principais, né, os que mais caem em prova: furto, roubo, extorsão mediante sequestro. E finaliza com os crimes contra a administração pública. E olha aqui quem aparece: peculato em todas as suas formas, concussão, corrupção ativa, passiva e prevaricação. Os mais relevantes, né, os crimes mais cobrados em prova, certo? Então, gente, vejam só, eu trouxe aqui para vocês, como a gente está tratando, né, de um assunto pré-edital, análise das bancas, né, das principais bancas. Eu trouxe aqui IBFC, temos CESP, SEBRASP, Instituto, AOCP e FGV, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho quais são os principais temas, quais são os conteúdos mais cobrados, né, por ordem aí de incidência em prova, tá? Eu quero que vocês saiam daqui com uma visão bem específica, uma visão bacana sobre o que pode vir aí na PMPB, tá certo? Então volta aqui, vamos lá. IBFC. Ô professora, a gente já tem, CESPzinha tá quente, é mesmo, viu, Jefferson? Professora, já temos uma banca definida? Saiu essa semana o TR, né, o termo de referência, indicando como vai ser feita a prova, tá? Então, a gente tem aí uma possibilidade de algumas bancas. Eu trouxe, essas são as principais, as que são recorrentes em concursos de carreiras policiais. O último concurso que a gente teve da polícia foi IBFC, né? Então, vamos fazer aqui uma breve análise do que vem sendo cobrado pela IBFC, do conteúdo, obviamente, de direito penal, certo? Todo esse conteúdo aqui de direito penal. Deixa eu ver aqui essa pergunta no chat. Caso permaneça a banca de mudar o conteúdo, pode sim, pode sim. Até porque, deixa eu ver quem perguntou. Nazário, vejam só, deixa eu voltar aqui na tela para vocês. Nós tivemos muitas mudanças recentes em relação ao direito penal, certo? Então teve muito crime novo, tivemos
relocação, por exemplo, o crime de injúria racial saiu do Código Penal, foi para a Lei de Preconceitos, aí ele cobra a Lei de Preconceitos na sua prova. Então é necessário ter essas adaptações, essas atualizações, porque a gente teve muita mudança recentemente, muita mesmo, de penal. De 2018 para cá, parece que o legislativo não parou, né? Foi no gás ali. Então eu acredito que venha acrescentando conteúdo. Essa semana mesmo, pessoal, tivemos mudança na Lei Maria da Penha. Antes de ontem saiu um novo crime. Então olha só, muita coisa antes do edital de vocês. Então eu acredito que pode sim haver uma mudança, não de exclusão desse conteúdo aqui de penal que eu estou apresentando para vocês, mas de um acréscimo, tá? Acho que vai acrescentar ali. E o que acontece muitas vezes? O edital de penal, ele pode aparecer noções de penal, como eu coloquei aqui na tela, ó. Deixa eu voltar aqui. Como eu coloquei aqui no edital. Só a parte que diz respeito ao Código Penal, certo? Só o que diz respeito ao Código Penal. Mas ele pode trazer junto aqui embaixo algumas leis que pode aparecer separadamente em legislação extravagante ou lá embaixo. Ele junta dentro de noções de penal a legislação extravagante, porque essas leis aqui, abuso de autoridade, tortura, o ECA e o desarmamento, ele traz crimes. Existem crimes definidos nessas leis. Então, é um conteúdo essencialmente material, né, de direito penal material, mas também traz aspectos processuais. E aqui, esse aqui é o último edital, tá, pessoal? Então, a lei ainda está referenciada à última. Porém, hoje a gente tem a nova lei de abuso de autoridade, então certamente eu vou ter a atualização em relação a essa lei. Então aqui eu acredito no acréscimo de mais leis, tá bom? Eu sei que vocês já tiveram aula de legislação extravagante, eu tenho certeza que o professor abordou com bastante profundidade esses temas e falou sobre as principais leis, tá? Então, como no último edital a gente teve esse foco aqui, só da menção do CP, eu vou me centralizar, eu vou focar neste conteúdo aqui com vocês, tá certo? Conteúdo só que diz respeito ao Código Penal, beleza? Tudo certo aí, galera? Então vamos dar uma olhada aqui. IBFC, primeira banca. Veja que de azul aqui, ó, nós temos 26%, né? 26,7%. Não sei se está dando para ver direitinho aí, ó, 26,7% do conteúdo de direito penal diz respeito à legislação especial nas provas elaboradas pela IBFC, tá? Na sequência, aí entrando no nosso conteúdo propriamente dito, nós temos aqui, ó, de vermelhinho com 16,3% crimes contra a administração pública. E esses crimes contra a administração pública, a gente sabe que existem os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, crimes praticados por particulares contra a administração pública, crimes praticados contra a administração da justiça. Tivemos mudanças recentes em relação aos crimes contra licitação, praticados em licitação e contrato, certo? Então, tem que se ligar aqui, eu acredito que é um tema que continue com bastante relevância no caso aqui da banca IBFC, certo? Em terceiro lugar, nós temos aqui a teoria geral do crime, que foi isso que eu falei para vocês, que compreende aqui, ó, do ponto 5 até o ponto 9. Toda essa parte aqui é teoria geral, é o conteúdo, digamos assim, mais denso. A gente vai falar dos elementos do crime, sobre o fato típico, e aí a gente destrincha lá condutas, intercrimes, que são as fases do crime, tentativa, consumação, enfim. Depois a gente analisa a antijuridicidade, excludente de ilicitude do artigo 23, legítima defesa, estado de necessidade. Deixa eu apagar aqui essa seta, certo? E o último elemento, a culpabilidade. Então, esse aqui é o ponto que a gente mais passa tempo, né, estudando dentro da disciplina de direito penal, tá? É o terceiro, em terceiro lugar
de maior incidência na banca IBFC. E aqui a gente vai ter, ó, 14, isso aqui é um 4, viu? Não é um 9 não. 14,9% aí de incidência. Beleza? Aí segue crimes contra o patrimônio, e aqui ele especifica, né, crimes contra a administração pública praticados por funcionário público. E por fim, contra a pessoa. Então, nessa ordem, ele dá preferência aos crimes, seja os crimes previstos na legislação especial, seja os crimes em espécie previstos no Código Penal. E aí, por ordem de incidência, maior quantidade de questões, crimes contra a administração pública, seguido de crimes contra o patrimônio, tá? Já quando a gente analisa CESP, da mesma forma que IBFC, vem também em primeiro lugar a legislação especial. Lei de drogas, tortura, desarmamento, tudo isso daí é muito recorrente em prova, certo? Segundo ponto, galera, em segundo lugar, veja que já diverge da IBFC. Na IBFC, a gente tem crimes contra a administração, com 16,3% de incidência. Já no CESP, vem logo teoria geral do crime. Estão acompanhando aí, gente? Teoria geral do crime. Já eu dou uma olhadinha aí nas dúvidas no chat. Crimes contra a administração pública vem em terceiro lugar. Mas veja que ele mantém, ó, o top 3. Top 3 crimes contra a administração pública tá presente. E na sequência, olha quem vem aqui. Crimes contra o patrimônio. Olha a incidência, galera. Aqui, ó, os 3 mais, na verdade, os 4, né, aqui mais cobrados, se assemelham bastante com a IBFC. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pois é, Jefferson, a PMRN, ela misturou penal e legislação extravagante. E ela fez um samba do crioulo doido, né? Ela colocou lá junto de penal algumas leis e repetiu essas leis na legislação extravagante, e outros ele não colocou a mesma lei em ambas as disciplinas, né? Alisson tá perguntando aqui, né? Pode tirar dúvidas sem precisar se aprofundar, né? O crime de injúria racial inserido agora na lei de racismo passa a ser ação pública incondicionada. Rapidinho, deixa eu mudar aqui a tela para tirar essa dúvida do Alisson. Eu tinha mencionado, né, que houve mudança recente em relação ao racismo, e de fato, pessoal, quando a gente estuda a injúria racial, ela antes fazia parte do crime de injúria, né, o parágrafo 3º, lá do artigo 140 do Código Penal, que trata dos crimes contra a honra. Então, lá, esses crimes contra a honra, eles não são ação pública incondicionada. Pelo contrário, é de ação pública privada, depende de você ir atrás da pessoa que lhe ofendeu, exceto alguns casos específicos, certo? Que aí precisa de representação ou de requisição do ministro da Justiça. Porém, o que acontece? Quando essa injúria racial, que era uma modalidade de injúria qualificada, é deslocada para a lei de preconceito, e o racismo, né? Racismo, quando eu falo aqui, é contemplando todas as formas de discriminação contempladas pela lei, certo? A lei de preconceito. Então lá ele vai me falar que todos aqueles crimes, eles são de ação pública incondicionada. Então a consequência desse deslocamento, de sair do Código Penal de um crime contra a honra e partir para a lei de preconceitos, eu vou ter também a incidência das características daqueles crimes da lei de preconceito, que é a inafiançabilidade, que a gente já tinha visto isso na decisão do STF, e imprescritibilidade, também a decisão do STF em 2022, reconhecendo e estendendo a injúria racial, que na época não era previsto na lei, essas características. Só que agora não há nenhuma dúvida, é imprescritível, ação pública incondicionada, porque pertence à lei de preconceito. Show? Beleza, vamos finalizar aqui então nossa análise, que eu ainda tenho questão de prova para abordar com vocês, para a gente discutir aqui o que é mais importante, né? Trazer as dicas em relação ao conteúdo de penal. E o Instituto AOCP, professor, olha, legislação especial continua disparada em primeiro lugar. Vocês estão vendo aí, primeiro lugar. Depois em teoria geral do crime, que aí se assemelha a CESP, ó, tá vendo? Em segundo lugar, se assemelha a CESP. Crimes contra a administração pública, terceiro lugar. Crimes contra a administração pública, porém praticados por funcionário público. E aí depois ele segue, ó, crimes contra o patrimônio, vai lá pro final, né? Aqui mais embaixo, ok? E a FGV
teoria geral do crime. Aquele já tem uma ênfase maior na parte geral. Diferente, ó, FGV, a abordagem da FGV. FGV é uma banca que gosta muito de trazer casos práticos, né, situações, para que a gente identifique o que se enquadra ali, o que é correto. Eu trouxe aqui questões mesclando dessas bancas, né, de todas essas bancas, para a gente identificar a abordagem de cada uma delas. Beleza, galera? Cadê o pessoal aí do Domingão, Direito Penal? Quero vocês curtindo aí a nossa live. Pessoal do CTCom com promoção aqui no curso, tá certo? Se liga aí, coloca o celular no QR Code para tirar as dúvidas, tá bom? E vamos começar então a nossa abordagem aqui sobre direito penal, os pontos principais. A primeira questão, gente, eu trouxe uma questão do Instituto AOCP, certo? É uma questão que trata da parte geral, para a gente poder identificar os pontos mais relevantes. Diz assim a questão: em relação ao Código Penal, assinale a alternativa incorreta. Gente, Instituto AOCP é uma banca que gosta muito de incorreta, né? Eu digo que a banca que costuma cobrar a questão incorreta é aquela banca preguiçosa, né? Ela bota tudo igual e muda uma só, né? Muda só uma assertiva, só tem um trabalho de alterar um ponto. Boa tarde, gente. Vamos chegando aí, Samuel, Emily. Boa tarde, galera. Vamos em busca, então, da incorreta. Letra A diz assim: salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, porém, com uma diminuição de 1 a 2/3. Ô, professor, isso aqui é verdade mesmo? Isso aqui acontece? Como é que é? Vamos lembrar, pessoal, que um crime tentado é aquele em que, naquela análise do iter criminis, ó, aqui imagina a linha do tempo, certo? Lembre-se que o crime ele passa da cogitação, preparação, execução. Eita, deixa eu ajeitar esse execução aqui que tá meio. Execução e a consumação no final, certo? Não confunda aqui essa consumação com a cogitação aqui da frente. Beleza, professora, certo? E aí, gente, olha só. Nós sabemos que, em regra, se pune apenas a partir do momento da execução. Então, a partir desse ponto aqui, eu vou permitir a punição no direito penal. E, professora, eu só sou punido se eu chegar no resultado desejado, que é a consumação. O que é consumação? O que diz lá o artigo 14 do nosso código? Ele fala que o crime ele é consumado quando nele se reúnem todos os elementos do tipo penal. Ou seja, quando eu concluo todos os elementos que estão descritos. Vamos usar como exemplo o homicídio. Se eu tenho aqui como exemplo o artigo 121, homicídio, qual é a conduta? Matar alguém. Certo. Quando é que eu chego na consumação? Eu chego na consumação a partir do momento em que eu reúno todos os elementos. Ou seja, eu matei uma pessoa. Não é não? Então, houve a consumação. Show! Ô, professora, mas e se eu começar a dar um monte de paulada na cabeça da pessoa? Eu tenho intenção de matar, né? Eu pego um pedaço de pau cheio de prego enferrujado com a ponta virada e começo a bater na cabeça dessa pessoa. Gente, tá claro, tá nítido que a minha intenção é o quê? Matar. Eu quero chegar nesse resultado aqui. Mas eu não cheguei nesse resultado. Por quê? Algo me impediu. O que impediu? Circunstâncias alheias à minha vontade. Alheias, circunstâncias alheias à vontade me impediram de chegar nesse ato de matar a pessoa, de chegar nos finalmente, de tirar a vida daquela pessoa. Então, se eu iniciei a execução, ó, parei aqui, não cheguei na consumação, eu sou punida pela tentativa. E de fato, né, pune-se a tentativa como se eu vou responder como se eu tivesse praticado de fato o homicídio, ó. Ele não diz aqui tentar matar alguém, pena de tanto a tanto. Não, é matar alguém. Então eu respondo com a pena do consumado.
Entretanto, haverá essa redução de pena aqui, certo? Haverá essa redução de pena. Show de bola. Artigo 14, inciso 2. Letra B. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, isso aqui é importantíssimo, ou absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Galera, artigo 17, ele está tratando aqui do crime impossível. O que é esse crime impossível? Olha o nome, gente. Crime impossível. Não dá para o bichinho acontecer. E por que não dá para o bichinho acontecer, professora? Galera, ó, o meio que eu estou utilizando para praticar o crime, a forma que eu estou fazendo, não dá para praticar esse crime de jeito nenhum. Imagina, eu quero matar você com um disparo de arma de fogo e eu uso uma arma de brinquedo. Quando que essa arma vai conseguir matar você? Você está ali a 5 metros de distância e eu quero matar você com essa arma. Não dá. Absoluta impropriedade, ou absoluta ineficácia do meio. Já a impropriedade é quando o objeto não dá para ser atingido. Não dá, minha gente, já morreu. Exemplo, né, aqui. A pessoa que eu quero matar já está morta. Então não tem como eu matar quem já está morto. Impropriedade do objeto. Então nesses dois casos, né, nessas duas situações aqui, trata-se de crime impossível, então realmente não se pune a tentativa. Não dá para punir, certo? Tudo certo aí, gente? Vocês estão comigo? Manda aí o joinha de vocês, coloca o coração para eu saber se vocês estão acompanhando. Letra C. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. O que ele está falando aqui, professora? Ele está falando do famoso erro de tipo. Ai, meu Deus do céu, isso aqui dá uma enrolada na minha cabeça, professora. Jesus amado, eu não entendo nada. Deixa eu apagar essa bagunça aqui no cantinho para eu explicar para vocês rapidamente, né? Gente, erro de tipo, há uma falha em relação à percepção da realidade, certo? Então, aqui, se eu estou equivocada, esse erro de tipo é decorrente de um equívoco. Aí vem cá, deixa eu te perguntar. Nós somos punidos no direito penal quando nós queremos fazer algo, né? Tem que existir o dolo, não é isso? Todo crime é punido a título de dolo. Se eu estou equivocada quanto à realidade, estou fazendo uma coisa, estou subtraindo um bem sem saber que é de outra pessoa, por exemplo, eu estou na salinha de estudos aqui. Aí tem tem a salinha aqui, a cadeira aqui e a cadeira desse lado. Meu notebook está aqui, do lado tem uma menina com notebook igual ao meu. De repente eu saio da cabine, vou atender o telefone, estou às pressas, ai meu Deus, quando eu volto para recolher minhas coisas, rapidamente a cabine do lado também está vazia e o computador é igual ao meu. Na agonia, nas pressas, eu não vejo corretamente e levo o notebook da menina ao invés do meu. Se eu analisar friamente, eu acabei subtraindo coisa alheia, né? Eu subtraí coisa alheia. Eu estaria incursa no crime do artigo 155. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para o trem. Furto. Mas houve um equívoco da minha parte. Se há um equívoco, existia dolo, existia intenção em subtrair coisa alheia móvel, existia intenção em praticar o crime do artigo 155, minha gente. Eu queria fazer isso, pegar o computador da outra. Claro que não, meu computador cheio dos arquivos sigilosos. Óbvio que eu não ia querer isso. Houve um equívoco. Se há um equívoco, não há dolo. Dolo é intenção. Dolo, você quer fazer aquilo, certo? Então, nesse caso, eu vou sempre excluir o dolo no erro de tipo. Sempre. Mas, professora, eu não tenho uma história aí de erro excusável, inexcusável. Como é isso, pelo amor de Jesus Cristo? Olha só. Preste atenção, porque o erro, ele pode ser um erro inevitável ou evitável.
Se o meu erro é inevitável, não tinha como eu evitar aquele equívoco. Então, exclui o dolo e exclui também a culpa. Exclui os dois. Porém, se o meu erro foi evitável, opa, eu falhei com o dever de cuidado, eu fui negligente, eu fui, abestalhada, não prestei atenção. Então, o que acontece? É permitida a punição a título de culpa. Porém, lembrem-se, só existe punição de crime a título de culpa quando há expressa previsão legal. O exemplo que eu falei do crime do furto, furto tem modalidade culposa, minha gente? Me digam aí. Furto tem modalidade culposa? Sim ou não? Responda aí no chat. Não tem, né, gente? Não tem modalidade culposa. O furto só tem dolo, é intenção, sem querer. Não tem, é intenção, certo? Homicídio tem. Você, por negligência, imprudência e imperícia, matou uma pessoa, aí tem culpa. Então, se, por acaso, o meu equívoco gerou a prática do crime de furto, e mesmo ele sendo evitável, eu não vou ser punida, porque não existe a punição a título de culpa. É isso que ele diz aqui, ó. A letra C, pessoal, é uma expressa referência. Ele está copiando o texto do artigo 20 do CP. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo. Sim, exclui porque é um equívoco. Você está fazendo uma coisa sem saber. Mas permite a punição por culpa, né, por crime culposo, se previsto em lei. Verdadeiro, se previsto em lei. Show de bola. Boa, isso aí. Boa, galera. Letra D. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena é reduzida pela metade. Opa! O que ele está falando aqui, professora? Boa tarde, Edson. O que ele está falando aqui? Ele está tratando do famoso arrependimento. Arrependimento posterior. Certo? Arrependimento posterior. Gente, vamos lembrar aqui o seguinte, preste atenção. Vou trocar aqui a tela para vocês se ligarem. Quando a gente fala no iter criminis, né, as fases do crime que eu expliquei para vocês, é punível a partir da execução, certo? Certo. A gente já entendeu a tentativa, já expliquei a questão da tentativa. Eu iniciei a execução e eu não concluí na tentativa por circunstâncias alheias à minha vontade, certo? Eu não consegui alcançar o resultado desejado porque algo me impediu. O que foi que impediu? Sei lá, deu uma rajada de vento, me empurrou e eu não consegui atirar. Um cachorro veio me morder. Eu tive um piripaque e morri. Não sei, alguma coisa atrapalhou, certo? Não foi pela minha vontade, não foi um ato voluntário. É diferente quando a gente trata, por exemplo, dos casos de arrependimento eficaz de desistência voluntária e arrependimento posterior. Lá, pessoal, no artigo 15 e 16 do Código Penal, nós vamos ter o seguinte, artigo 15, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Quando iniciada a execução, você desiste de prosseguir, eu queria matar você. Só que quando eu saco a arma e olho pra sua cara, você faz aquela carinha, né, do gatinho do Shrek, e eu digo, ai meu Deus do céu, não tenho essa coragem, eu não vou não, mais não. Não quero não, quero não. Pode ir, vai embora, vai, segue sua vida, eu não quero mais matar você. Eu desisti, eu comecei e eu parei. E eu parei por quê? Porque eu quis. Desistência, eu desisti, ato voluntário. Já quando eu falo no arrependimento eficaz, eu chego a concluir toda a execução do crime que eu tinha planejado. Como assim? Eu quero matar você, a gente tá no cruzeiro, estamos lá em cima. Aí eu pego e digo, minha oportunidade é agora, eu empurro você em alto mar. Você cai e começa a se afogar lá, aí eu me arrependo. Eu falo, ai meu Deus do céu, não queria isso não, tá bom, já deu, né? Eu não quero que ele morra. Pulo, resgato você, faço lá
os primeiros socorros e você retorna à vida, né? Não morre, não se afoga. Eu evitei o resultado, eu, voluntariamente, certo? Eu evitei o resultado. Aí é arrependimento eficaz. Então, em ambas essas hipóteses da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, eu só respondo pelo que eu fiz, até onde eu fiz. Se até onde eu fiz configurou o crime de lesão, eu respondo lesão. Eu não vou responder por tentativa de homicídio. Mas era o que você queria, professora. Eu sei disso. Só que o artigo 15 me dá esse benefício, que é a ponte de ouro no direito penal. É isso mesmo, esse benefício aí da ponte de ouro, você vai ser beneficiado não respondendo pela tentativa do que você queria fazer, mas sim pelo que de fato aconteceu, certo? Então é isso, se liga aí nesse ponto, diferente do arrependimento posterior, que é o que está aqui na tela, ó. Esse arrependimento posterior, ele completa o crime. O crime acontece, pessoal. O crime, ele chega na sua fase de consumação, tá certo? Então, nesse caso aqui, o que eu vou ter? O camarada completa o crime, chegou na fase de consumação, mas ele se arrepende. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu e ele reparou o dano. Olha o que ele diz aqui. Deixa eu ver se eu consigo usar um marca-texto. Consigo. Reparou o dano ou restituiu a coisa até o recebimento da denúncia, certo? A aula vai ficar gravada, vai ficar gravada, tá, gente? Tá travando para mais alguém ou tá de boa aí? Tá dando para acompanhar ou é só o caso do colega aí? Fala aí no chat, só para eu visualizar. Vai, viu? Vai ficar salvo. Então, olha só. Nesse caso aqui, a pessoa concluiu o crime. O crime aconteceu, ó, chegou nessa fase da consumação, gente. Cheguei nos finalmente, lá nas últimas. Show, ótimo, tá tranquilo, né? Beleza, eu vou responder pelo crime que eu pratiquei. Porém, eu vou ter uma redução de pena. Não é redução aqui, ó. Reduz a pena, artigo 16 do nosso Código Penal. Certo? Eu vou ter uma redução e não pela metade. Tá? Não confunda com peculato. O peculato culposo, se você repara o dano antes de transitar em julgada a sentença, eita danado, peculato culposo, antes de transitar em julgada a sentença, reduz pela metade. É, gente, esse daí, ó, dá um nó na cabeça danado, tá? Então, esse reduz pela metade, reduz de 1 a 2 terços a pena, tá certo? Show! Quando não consegue reparar o dano. Ah, olha só. Uma colega aí tá perguntando sobre a questão de não reparar. Olha um ponto importante aqui da questão. E para que enseje o arrependimento posterior, é necessário que o crime seja cometido, ó, sem violência e grave ameaça à pessoa. Então, crimes com violência, extorsão, roubo. O roubo, mesmo que desse para reparar o dano, não vai ser possível o benefício do arrependimento posterior, porque é um crime com violência e grave ameaça. Tá certo? Então, tem que se ligar nesse detalhe. E a letra E? É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação que, se de fato existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como culposo verdadeiro. Lembra que eu expliquei essa questão do erro, né? Quando há possibilidade da punição a título de culpa e se há previsão legal, sim, pode acontecer essa punição. Então, incorreto, letra D, a redução não é pela metade. Reduz pela metade lá no peculato culposo, quando repara-se o dano antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Beleza, galera? Vamos seguir aqui para a nossa segunda questão. A respeito da excludente de ilicitude, assinale a opção correta. Não é passível de punição a pessoa que agir por erro sobre elemento constitutivo do crime.
Gente, erro constitutivo, elemento do erro constitutivo é erro de tipo, a gente acabou de ver. Erro de tipo. Questão CESP agora, hein? Eita, professor, o nível aumentou. Erro de tipo. Lembra que dependendo da natureza do erro, se ele for inevitável ou se ele for evitável, aqui não há punição, nem por dolo, nem por culpa. Mas se o erro for evitável, há punição por culpa. E ele diz que não é passível de punição. Se for a título de culpa e se o erro for evitável, é passível de punição, certo? Letra B. O erro quanto à pessoa contra quem o crime foi praticado não isenta de pena o agente da conduta criminosa, embora se desconsiderem nesse caso as qualidades da vítima. Galera, aqui ele está falando do que está previsto no artigo 20, parágrafo 3º. Ai, peraí que apaguei tudo. Aqui vocês entenderam, né? Deixa eu só refazer aqui, erro de tipo que eu cliquei errado. E aqui, ó, quando existe um erro sobre a pessoa, o que é esse erro sobre a pessoa? Há um equívoco de identidade ou quando existe o erro na execução, que eu atinjo pessoa diversa, as características de quem eu queria atingir passam para quem eu efetivamente atingi, certo? Então, isso aqui é verdadeiro, se desconsideram as características da vítima, de quem foi atingido. Passa a ser aplicadas as características de quem queria atingir, certo? De quem eu queria atingir, tá bom? Muita gente se equivoca quanto a esse tipo de erro, né? O erro quanto a pessoa, quanto se o crime é praticado. Se o fato delituoso for cometido em obediência à ordem de superior hierárquico, só será punível o autor da ordem. Gente, essa questão é uma pegadinha, viu? Aqui ele diz, ó, se o fato delituoso for cometido em obediência à ordem de superior hierárquico, se essa ordem de superior hierárquico não for manifestadamente ilegal. Faltou dizer isso. Porque se a ordem foi ilegal e você cumpriu junto, você responde sim. Não é só punido o autor da ordem. Olha o português. Olha o português. Tem que entender, tem que ter a boa compreensão de texto aqui, viu? O fato delituoso, se for cometido em obediência à ordem superior hierárquica, só responde quem deu a ordem? Só se a ordem não for manifestadamente ilegal. Faltou essa informação, porque isso aqui é o que exclui a culpabilidade. O erro derivado de culpa não permite punição, uma vez que as circunstâncias tornam a ação legítima. De novo, mais uma vez, né? De novo, novamente, de novo, erro de tipo. Erro de tipo, quando é um erro evitável, permite a punição a título de culpa. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, diminuirá a pena. Gente, erro sobre a ilicitude de fato já se trata do erro de proibição. Proibição. E esse erro de proibição, se inevitável, isenta de pena e não diminui. E não diminui. Gabarito, letra B. Deixa eu ver se eu marquei o anterior. Marquei aqui, letra D. Certo? Isso aí, galera. Letra, essa foi uma questão um pouco mais pesada, né? Uma questão trabalhosa, CESP. Veja aí a abordagem. Terceira questão. O atual Código de Direito Penal, recepcionado pela Constituição, inicia a parte especial tratando dos crimes contra a pessoa. Sobre eles, assinale a alternativa incorreta, errada. Também é crime de lesão corporal. Também é crime se a lesão corporal for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro ou quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação e hospitalidade. Perfeito, gente. Isso aqui reproduz
o parágrafo 9º do artigo 129. Deixa eu ver aqui no chat. Explicar novamente a alternativa E da 2. Deixa eu voltar. Isso aqui, ó, deixa eu ver aqui, Gabriela, é reprodução do artigo 21 do CP. E ele diz que o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena, tá certo? Isenta de pena, tá bom? Só dá uma verificada lá no artigo 21 e aí você identifica o erro aqui da questão, beleza? Aqui tá correto, ó, letra A tá correto, que é a violência doméstica no âmbito do crime de lesão corporal. Trata-se de homicídio qualificado, aquele cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, que é o famoso feminicídio. Show! Verdadeiro. É crime o aborto de feto com anencefalia. Galera, aqui o STF, no julgamento de uma ação de constitucionalidade, a ADPF 54, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, julgou não ser crime o aborto praticado quando o feto é anencéfalo, não há desenvolvimento do cérebro, tá? Lembrando que no Código Penal a gente vai ter duas excludentes de ilicitude para o crime do aborto. O aborto vai deixar de ser crime no Código quando se tratar de risco de vida para a mãe, que é o aborto terapêutico, e quando se tratar de gravidez decorrente de estupro, que é o aborto sentimental, certo? Então se liga aí, essa é a incorreta, ele quer errada. É crime contra a pessoa praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir contágio. Verdadeiro. Crime contra a periclitação da vida e a saúde, dentro dos crimes contra a pessoa. É crime abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo é incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Também verdadeiro. Incorreto, letra C, certo? Isso mesmo, o aborto sentimental e o terapêutico. Quarta questão, gente, vamos dar uma olhada aqui, falando agora sobre os crimes contra o patrimônio. Após sacar dinheiro, questão FGV agora, ó, veja que ela traz já uma historinha, diferente da abordagem das outras, né, que são mais diretas. Após sacar dinheiro no banco, retornando a pé para casa, Maria foi surpreendida por Túlio, que, ostentando uma arma de fogo, exigiu que ela entregasse sua bolsa com um aparelho celular. Amedrontada, Maria entregou seus pertences. De posse dos objetos, Túlio correu pela rua, mas logo foi abordado por policiais, que iniciavam um patrulhamento no local, para azar do meliante. Túlio foi detido com os seus bens ali, ó, que ele tinha subtraído e levado para a delegacia, tendo a arma de fogo sido periciada e comprovada a sua capacidade lesiva. Gente, sobre o roubo, independentemente de ter posse mansa e pacífica, não precisa o cara ficar de fato com o objeto ou não ter sido perseguido, o crime acontece do mesmo jeito. Não precisa de posse mansa e pacífica, o crime acontece do mesmo jeito. É consumada a conduta dele. É furto? Não, professora, não é furto, porque houve grave ameaça. Ele utilizou uma arma de fogo para ameaçar Maria, que ficou amedrontada. Olha aqui, ó, ameaça, amedrontada. Então, risca furto, risca conduta atípica. Roubo, tentativa não, porque foi consumado, mesmo que seja por um curto período de tempo. A gente adota a teoria Amócio, certo? Que é essa teoria que diz que não precisa ser posse mansa e pacífica do objeto subtraído para que haja configuração do crime, certo? É roubo simples? Não. É circunstanciado pelo aumento da arma, da pena, pelo emprego da arma de fogo. Cuidado, viu, galera? Porque a gente vai ter aumento de 2/3 e aumento do dobro, dependendo do tipo de arma de fogo. Se for arma de uso restrito, aqui permitido, aumento de 2/3. Se for arma de uso proibido, aumenta-se no dobro, certo? E aí dá uma olhadinha lá
no artigo 157 as hipóteses de aumento de pena, parágrafo 2º do artigo 157, tá certo? Emprego de arma branca, aumenta de 1/3 até a metade. Emprego de arma de fogo, 2/3. Arma proibida, pelo dobro, tá bom? Então, como houve emprego de arma de fogo, há um aumento de pena. Ele não especificou qual foi o tipo de aumento de pena, até porque ele nem disse qual era o tipo de arma, tá bom? E aí, a gente consegue identificar que há sim um aumento de pena, sem nenhum problema, tá? Quinta questão. Samuel, a gente tem muito conteúdo gratuito também, né, na internet. Às vezes você consegue aí com um esforcinho a ajuda de alguém, tá bom? Entre em contato com o pessoal, tá certo? Qualquer dúvida, no final eu vou deixar também meu Instagram para vocês. Tem lá bastante conteúdo gratuito, tá certo? É sempre um prazer ajudar vocês, né? E trazer conteúdo para que os alunos possam absorver, né, através das redes sociais, enfim, de várias outras formas, um conteúdo, tá bom? Quinta questão. Constranger alguém mediante violência, grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem indevida. A fazer, tolerar que se faça, deixar de fazer alguma coisa. Que crime é? Furto. O crime do furto, a conduta é subtrair. Aqui era para ser uma seta, mas saiu meio troncho, né? Deixa eu apagar para não ter confusão. Subtrair. Roubo também é subtrair, só que subtrair acrescentado da violência e grave ameaça. E grave ameaça. Extorsão mediante sequestro. Qual é a conduta de extorsão mediante sequestro? Sequestrar. Qual foi a conduta descrita na questão, gente? Constranger. Extorsão. Aqui, ó, direto, né? IBFC é bem direta. Eles gostam muito de perguntar, de dar a situação, né? De narrar a conduta e perguntar qual é o crime que se configura. E aqui, extorsão, tá? Não confunda com o roubo. Apesar de roubo e extorsão ambas terem essa violência e grave ameaça, né, que é esse requisito aqui, ó. No caso da extorsão, eu preciso que a vítima faça algo, ó, permita que faça algo, deixe de fazer algo. No roubo, não. No roubo, não tô nem aí, eu tomo e pronto, né? Não precisa que a vítima faça algo, tá certo? Sexta questão. O oficial de justiça Sócrates, por indulgência, mas com consciência de estar agindo indevidamente, palavra-chave aqui, ó, deixou de responsabilizar o seu subordinado, Xenofonte, que cometeu infração no exercício do cargo. Gente, palavra-chave aqui para identificar esse crime, que é um crime praticado contra a administração pública. Indulgência, deixar de responsabilizar subordinado. Isso daqui é importantíssimo. Que crime é esse? Condescendência criminosa. Ô, professora, por que não é prevaricação? Prevaricação, você deixa de praticar um ato de ofício, certo? Deixar de praticar ato de ofício ou retardar esse ato ou praticar com infração legal. Aqui, praticar com infração. Para quê? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Certo? Então, há o interesse e sentimento pessoal. Esse daqui, ó, corrupção passiva privilegiada e corrupção passiva com aumento de pena, né, a majorada, eu quero que vocês prestem atenção, certo? Eu vou fazer aqui uma explicação. Deixa eu abrir
a câmera aqui para vocês. Gente, se liga aqui. No crime de corrupção passiva, né, que é aquele crime que o agente público ele solicita, aceita a vantagem indevida, né, solicitar, aceitar ou receber a vantagem indevida, eu tenho na corrupção passiva, no artigo 317, a corrupção passiva majorada, é a hipótese de aumento de pena da corrupção passiva, e tem a corrupção passiva privilegiada. O que eu quero que você preste bastante atenção aqui, né? Se ligue. Corrupção passiva majorada, aumenta-se a pena da corrupção do 317 quando o agente público ele deixa de praticar um ato de ofício ou retarda o ato de ofício ou pratica com infração do dever legal por conta da vantagem indevida. Então, é como se existisse ali dentro do 317 um tipo de prevaricação. Ele deixou de praticar um ato, mas ele deixou de praticar o ato por quê? Porque ele recebeu a vantagem indevida. Por isso que é corrupção passiva majorada e não é prevaricação. Prevaricação, ele deixou de praticar o ato para satisfazer um sentimento e interesse pessoal. E na corrupção passiva privilegiada, o funcionário também deixa de praticar ato de ofício ou pratica com infração do dever legal ou ele retarda esse ato. Mas ele faz isso por quê? Ele faz isso cedendo a um pedido de outra pessoa, cedendo a um pedido de outrem. E aí, nesse caso, pessoal, ele responde por corrupção passiva privilegiada. Por que privilegiada, professora? Porque a pena é menor, né? Melhor do que a pena do caput do 317. Entendido? Então, muitas vezes você pode confundir porque existe um deixar de fazer. Ah, professora, sempre que aparecer deixar de fazer, mete prevaricação? Não faça isso. Se pergunte por que deixou de fazer. Foi para atender um sentimento de interesse pessoal. Menina, é meu crush, ó, a mãe do meu crush. Não vou fazer isso porque senão a sogra não vai gostar. Aí é para atender o interesse pessoal. Foi porque eu recebi vantagem, corrupção passiva majorada. Foi porque alguém solicitou, né? Cedi a um pedido de outra pessoa. Aquela ligaçãozinha ali, fala aqui com fulano, né? Oi, fulano, libera aí. Corrupção passiva privilegiada. E a condescendência criminosa, e existe também um deixar de fazer. Mas qual é o motivo? Indulgência. E o que é indulgência? É misericórdia, né? Por pena. E é deixar de responsabilizar subordinado. Beleza? Subordinado, tá? Então, fique bem claro aí esse ponto, para que não haja dúvidas. Penúltima questão. Vocês estão por aí ainda? Opa, eu ia marcar aqui, né? E risquei aqui também. Próxima questão, 7. No que se refere aos crimes contra a administração pública, assinale a alternativa que apresenta corretamente o tráfico de influência. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Isso daqui é corrupção ativa. Palavras-chave aqui em prova. Se ligue. Oferecer, prometer vantagem. Próximo, patrocinar. Interesse privado perante a administração pública se valendo da qualidade de funcionário. Que crime é esse, gente? Advocacia administrativa. Deixar o funcionário, palavrinha-chave. Por indulgência, acabamos de ver esse crime, né? De responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, condescendência criminosa. Condescendência criminosa. E sobrou a letra D. Não é porque sobrou, é porque a gente identificou essa como a de tráfico de influência. Solicitar, exigir, cobrar, obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da sua função. Então aqui, ó, letra D. Esse é o tráfico de influência.
E a nossa última questão. Aqui ficou riscado, eu não sei por que tá riscado já aqui, né? Esse daqui. Mas vamos lá. Com relação ao crime de peculato, analise as afirmativas abaixo e diga se é verdadeiro ou falso. Peculato, né, galera? Artigo 312 do CP, tá? Temos o peculato apropriação, vale lembrar, né? Peculato apropriação e peculato desvio são as condutas previstas lá no caput do 312. Nessas condutas é necessário o agente público ter a posse do bem, do dinheiro, daquele objeto que está sendo apropriado ou desviado. No parágrafo 1º, a gente vai ter o peculato furto. Ele subtrai o objeto, ele não tem a posse, mas ele se aproveita de ser funcionário e de ter acesso, né? E tem o peculato culposo, quando o agente dá causa ao crime contra a administração pública e ele se repara o dano antes do trânsito em julgado, extingue a punibilidade, e se foi depois do trânsito em julgado, reduz pela metade a pena. Que foi aquilo que eu falei para vocês, não confundirem. Deixa eu ajeitar isso aqui que tá muito troncho. Para vocês não confundirem com o arrependimento posterior, lá daquela questão, certo? Peculato culposo. Quando há a reparação de danos. Reparação dos danos. Recapitulando aqui, ó. Se foi antes do trânsito em julgado, extingue a punibilidade. Você não é punido. Extinção da punibilidade. Vou apagar esse espacinho aqui para poder fazer a referência desse outro lado, tá? E se foi depois do trânsito em julgado, reduz pela metade a pena. Que foi aquilo que eu falei naquela questão para não confundir, certo? Então, o Código Penal prevê a hipótese de peculato culposo. Prevê sim, verdadeiro. No peculato culposo, a reparação do dano se precede, ou seja, se é anterior à sentença irrecorrível, ou seja, ao trânsito em julgado, extingue a punibilidade. Show de bola! Extingue a punibilidade se for anterior e se for posterior, reduz pela metade a pena imposta, certo? Reduz pela metade a pena imposta. Verdadeiro. É hipótese de peculato o ato de dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa. Gente, isso aqui é outro crime. Isso aqui é um crime específico. Alguém falou aí, né? Isso, emprego irregular de verbas, tá? Quando é peculato, desvio, quando você desvia com a finalidade particular e não empregar a verba pública de um para outro. Digamos, eu tiro o dinheiro da educação e invisto em saúde, invisto em segurança, alguma coisa do tipo. Isso é emprego irregular de verbas públicas e não peculato, tá certo? Então, não é peculato, VVF. VVF. De boa, galera. Essas eram as questões que eu tinha para trazer para vocês, né? Trazer um pouquinho de cada ponto do principal do edital, né? Crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública e teoria geral que a gente viu, né? O top 3 das principais bancas, IBFC, FGV, Instituto OCP, CESP. Eu quis trazer um pouco de cada para a gente relembrar esses pontos mais importantes, tá? Gostaram da aula, da revisão aqui? Deixa eu voltar aqui na tela só para mostrar para vocês, deixar o meu contato, né, para vocês. Aqui tá o meu contato, Instagram, coloca o celular aí na tela que já vai direto. Caso ficou alguma dúvida, vocês queiram
tirar dúvidas ou procurar saber sobre os cursos, etc. Aqui também está o meu contato do WhatsApp. Valeu, galera! Então, show! Obrigada aí pela participação de vocês. Vou deixar um tempinho para vocês copiarem aí o QR Code. Ou então, vai lá, né? Digita no Instagram, @profa_caroline_barbosa. Vai ser um prazer recebê-los na minha rede social. Beleza? E mais uma vez, ó, dúvidas sobre o curso, tá aqui de 499 por 297, o curso online do CTCom. E eu tenho o prazer de fazer parte da equipe de professores do CTCom. Agradeço mais uma vez o convite para participar das lives e de integrar o corpo de professores. Tá aqui o QR Code. Qualquer dúvida, entre em contato com a coordenação. Tá joia? Desejo então, pessoal, um excelente domingo para vocês, né? Um restinho final de semana, um bom feriado amanhã. Para quem for descansar, um bom descanso. Para quem for estudar, bons estudos. Aguardo vocês na próxima oportunidade. Valeu, galera! Até mais, hein?